Yahushua falava hebraico e a Brit Hadashah foi escrita em hebraico. Yahushua falava hebraico e a nova aliança foi escrita em hebraico. Aliança renovada, aliança restaurada, aliança consertada, não é? Yahushua e os seus talmidim, não é? Yahushua e os seus discípulos, Yahushua, né, e os seus rabinos, né, falavam hebraico. E a Brit Hadashah, aliança consertada, conhecida equivocadamente por Novo Testamento, né, porque quando a gente fala Novo Testamento, passa a ideia de dois testamentos, ou seja, um Antigo Testamento e um Novo Testamento, tá certo? A bem da verdade, só pode haver um testamento, uma Brit, né? Aleph Brit, uma Brit, tá certo? Uma aliança. E esta aliança foi quebrada pelo nosso povo, não é? A Brit Hussufo, né? Ou seja, a aliança foi quebrada, né? A Brit não sofreu, a aliança foi quebrada pelo nosso povo. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande e poderoso nome, bendito seja ele. Então, o próprio Eterno, né, ele manda mensagens, tá certo? Por intermédio de Malachim, por intermédio de anjos, né? Por intermédio de Nevim, né? De profetas, né? Mas quando ele quer, ele faz pessoalmente, ele fez pessoalmente, ele veio aqui pessoalmente para nos salvar, né? Para nos explicar como nós devemos observar e praticar a Torá, né? Porque a Torá ela é única, certo? Ela é ela é Aleph, Had, ela é uma, tá certo? One, né? Todavia, certo? A nível de interpretação, ela pode ter mais de uma interpretação, Baruch Hashem, ou mais de uma interpretações, não é? Então, recapitulando aqui, não é? Yahushua falava hebraico, não é? E a Brit Hadashah foi escrita em hebraico. Então, aqui de antemão, não é? É um shalom lekulam, shalom aleichem, shalom a todos, sejam todos otimamente bem-vindos. Bishem Yahushua Mem, em o nome de Yahushua Mem, né? Postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal aqui na YouTube, ok? Então, eu considero até um absurdo, né? É ter que estar fazendo este áudio, vídeo, shiur, meus amados ahim, meus amados irmãos, porque todo Yahudi fala hebraico, fala ivrit, tá certo? Hebraico, todo, kol a ivri, né? Todo hebreu fala hebraico. Então, o absurdo é como se a gente tivesse provar que a gente é a gente mesmo, né? Através de um documento de identidade. Isso é uma coisa absurda, isso é o cúmulo do absurdo, é o cúmulo do ridículo, não é? É o cúmulo do absurdo. Por favor, venhamos e convenhamos, não é? Então vamos aqui a este belo áudio, vídeo shiur, não é? Yahushua falava hebraico e a Brit Hadashah foi escrita em hebraico, não é? Não foi aramite, aramaico ou siríaco, não é? Não foi em grego, porque no aramite, aramaico ou siríaco foi onde houve a corrupção, a corruptela, não é? Disseram, não, Yahushua é para a gente, né? Para eles a gente vai dar Yeshua, não é? Isso, temos os registros, não é? Inclusive,
Tá certo? Já já vamos dar uma data, não é? Uma data, eu acho que foi em torno do ano 300, não tenho certeza, já já eu falo para os amados Arrian Verhaverot, não é? Mas vamos seguir, vamos seguir. Yahushua, bem como todo bom Yahudi, não é? Todo bom judeu, não é? Kol Tov Yahudi, todo bom judeu, né? Ou Yahudi, ou no singular, judeu, ou Yahudim no plural, judeus, não significa povo de Yahoo. Sempre falou, sempre fala, bem como sempre falará hebraico, salvo exceções, remanescentes da diáspora, etc., bem como o denominado, abre e fecha aspas, Novo Testamento, né? Na realidade, a Brit Hadashah foi escrita em hebraico, originalmente em sua forma original. Muito embora nós temos provas, tá certo? Internas e internas. Além disso, é dedutível e suspeito que os originais do Novo Testamento, né, da Brit Hadashah, estejam em Roma, muito bem guardados na biblioteca do Vaticano. Tanto é que, supostamente e muito provavelmente, existam livros perdidos na biblioteca de Alexandria, não é? Na biblioteca do Vaticano, né? Até os dias de hoje, muito embora não tenhamos provas contundentes, mas porém, contudo, todavia e não obstante, existem fortes evidências para tal. Sendo uma grande mentira, Sheker, do sistema besta 666, sim, falo do sistema religioso em geral. Exemplo, sistema religioso, sistema de saúde, no sistema político, sistema financeiro, etc, etc. Na época de Yahushua, afirmarem que os judeus Yahudim, povo de Yarro, falavam aramaico, aramite ou siríaco, pois todos os Yahudim, judeus, o povo de Yarro, sempre falaram, sempre falam e sempre falarão hebraico. Incrível, até isso querem arrancar do nosso povo, ou seja, o direito de nosso povo falar em sua língua ou idioma natal. Isso é o cúmulo do absurdo, isso é o cúmulo do ridículo, tenho dito, não é? Então, nós temos aqui uma fonte, https, de volta à raiz.wordpress.com/2018/05/04/ o dígito, novo dígito, testamento dígito, foi dígito, originalmente dígito, escrito dígito, em dígito hebraico, dígito 2 barra, ponto de interrogação, FBCLID, ou FBCLID, né? Igual a I maiúsculo, VW minúsculo, A maiúsculo, R maiúsculo, 0, L maiúsculo, N minúsculo, D minúsculo, E minúsculo, Q maiúsculo, E minúsculo, Y maiúsculo, underline, né? Underline, Y minúsculo, 9 não é maiúsculo nem minúsculo, né? C maiúsculo, F maiúsculo, dígito, E minúsculo, K minúsculo, V maiúsculo, Z maiúsculo, I minúsculo, Z minúsculo, A minúsculo, 2, B maiúsculo, 1, O maiúsculo, G, U maiúsculo, A maiúsculo, F maiúsculo, E maiúsculo, N minúsculo, Y minúsculo, A minúsculo, VW maiúsculo, 1, N minúsculo, 6, Z minúsculo, 4, R maiúsculo, H minúsculo, Q maiúsculo, F maiúsculo, F minúsculo, M maiúsculo, C minúsculo, underline, D minúsculo, H minúsculo, 7, 8, H maiúsculo, 9, VW maiúsculo, O maiúsculo, 2,
e 0, ou seja, 20, né? No final, tá? O final é 20, ou seja, tem o ondelão DH, né? No final, DH 78H9VW, né? H maiúsculo 9VW maiúsculo O maiúsculo 20, tá? No final, tá bom? Então, de volta à raiz, né? Esta é a fonte, não é? E eu concordo, não é? E aqui fiz também algumas adaptações, tá bom? Mas a essência é essa, né? Que o Messias falava hebraico, não é? E a Brit Hadashah foi escrita em hebraico, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs Yahushua. Eu, Yahushua, enviei o meu mensageiro para dar a vocês este testemunho concernente às sinagogas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, né? Ou David, né? Ou David, em inglês. E em Ivrit, né? É David, né? Em português, né? Davi, no bom português. E a resplandecente estrela da manhã, né? A Kohav Shachar, né? A estrela da manhã. Sefer Guiliana, livro do Apocalipse 22:16. Tá? Então, o nome Yahu e Yahushua, Hashemot Emetiam, Yahu e Yahushua, não é? Os verdadeiros nomes Yahu e Yahushua. É o hebraico básico, não é? Então, o nosso querido Messias Yahushua, não é? É Ben David, certo? Filho de Davi, certo? Consequentemente, é Yahudi, judeu. Então, é a raiz, não é? E o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Certo? Então, vamos lá. Vamos seguir. Aqui são assuntos que estão atrelados à adoração e louvor, anomia, Antigo Testamento, Apocalipse, Babilônia, né? Citações de Constantino, Eclésia, estudos bíblicos, né? Hadará, Batiá, hebraico, né? Antigo, hebraico antigo, né? História, ignorância, Torá, Velo, Havia, Hesed, né? Lei ou instrução e favor imerecido, né? Torá veloravia Hesed, lei, instrução e favor imerecido. Língua má, não é? Mark e M. Davidson, maçonaria, paganismos, raízes hebraicas, reflexões, religião universal romana, romanos, salmos, setas malignas, simbolismos, tradições, versículos, Yahu e Yahushua. O Novo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, tá? Vamos aos destaques. E também encontramos outra fonte na WCMA, World Christian Ministers Association. O Novo Testamento, ou a Brit Hadashah, foi originalmente escrita em hebraico, como deveria ser. Eu concordo com Bivan, Blizzard, Grant, Lois, né? Ishoff, Nefeld, né? Schnott Nefeld, né? Scott Nefeld, né? Trim, que é o rabino James Trim, né? Minj, Segal, Dam e todos que levantam a bandeira de que a Brit Hadashah foi originalmente escrita em hebraico e não grego ou aramaico. Eu também reiterarei muitas das mesmas informações, termos, nomenclatura, etc., que outros proferiram, não é? Com algumas das minhas próprias observações, talvez mais concisas e menos fragmentadas. Eu também quero salientar os mentirosos e fraudadores que dizem que o hebraico era uma língua morta nos tempos de Yahushua. E um dos rabinos que também dizem que Yahushua e seus rabinos não falavam em hebraico. 3 provas escriturais clássicas que
imediatamente silenciam os mentirosos e os fraudadores. São encontrados no livro de Atos dos Rabinos, 21:40, Atos dos Rabinos, 22:2, e Massim Shilichim, que é Atos dos Rabinos, né? 26:14. As duas ou três testemunhas requeridas são agora encontradas, né? 2 Coríntios, né? Sefer Corintiá Bet, capítulo 13, verso ou versículo 1. Mas agora eu quero passar para outras considerações relativas à língua hebraica e a prova de que a Brit Hadashah começou com a língua hebraica. Nesta exposição de reiteração, gostaria de primeiro levantar a questão: por que é importante verificar em que idioma a Brit Hadashah foi escrita? Ponto de interrogação. Pergunta, portanto. A resposta agora: porque uma língua possui inatos significados, uma estrutura interna, expressões idiomáticas próprias e traz consigo um histórico cultural com ideias e significados inerentes que podem ser perdidos se alguém tentar interpretar os escritos com uma consciência coletiva cultural inteiramente diferente. Todos estes elementos moldam o caminho de pensamento daqueles que falam, bem como a intenção, significado completo das palavras faladas ou escritas. Se alguém deseja entender com mais precisão o que qualquer profundidade real, né, de Yahushua e seus talmidim, ou discípulos, ou ainda rabinos, devem-se ler suas devarim, suas milim, tanto no idioma original como faziam a Yahudim, os judeus, né, com o Tanar e o Antigo Testamento, né, a Antiga Aliança, que é o Tanar, né, que é a escritura hebraica, né? Tentar fazê-lo com óculos do meio ou tentar reconstruí-lo, né, razoavelmente a partir do idioma em que tem em mãos. Além disso, as linguagens de um idioma são totalmente abrangentes nesse idioma. E em nenhum outro, porque traduzir precisamente as expressões idiomáticas de um idioma em outro idioma só o torna absurdo e releva suas origens estrangeiras. Todos os problemas acima devem ser considerados quando se tenta responder à pergunta acima sobre a importância do idioma original da Brit Hadashah ou da aliança consertada, aliança renovada, aliança restaurada. Por exemplo, no que diz respeito à questão dos idiomas, o que significa? Você tem um pescoço longo em inglês. A pergunta: nada, desde que não seja o idioma encontrado apenas em Tagalog, Kabag e Kau. Ai matais ang Yongling, que significa você gosta de enganar. Para traduzi-lo dinamicamente, então é preciso saber o que era originalmente em Tagalog, e só então pode-se tentar encontrar um equivalente em inglês, como mostrado. O mesmo se aplica nos escritos da Brit Hadashah. O idioma original da Brit Hadashah não era nem grego, nem aramaico, nem siríaco, nem aramite, né? Que é a mesma coisa, aramite, aramaico ou siríaco, né? Que é uma língua semítica, tudo bem, mas é uma língua árabe, não é? Tá? A Síria é um país árabe, não é? É nosso vizinho, tá? Então vamos separar. Foi ali onde houve a corrupção, tá? Já vamos falar mais sobre isso. Foi no aramite, aramaico ou siríaco, tá? Então, como diz a sabedoria popular, mas em hebraico, a mesma língua do Tanar, né? A antiga aliança, não é somente lógico que deveria ser hebraico, pois Yahushua e seus talmidim, Yahushua e seus rabinos eram de um país
de uma língua hebraica, e existem muitas provas internas e externas que forçam essa lógica. Além disso, Yahushua estava morando na Judéia, cercado por rabinos, né, e talmidim, ou discípulos judeus, né, Yahudim, talmidim e Yahudim, Rebim e Yahudim, rabinos judeus, né, Ravim e Yahudim, que tinham como texto sagrado um Tanar escrito quase inteiramente em hebraico, com exceção de alguns capítulos, Daniel 2, do verso 4 a 7, tá? Então, em relação a este assunto, os pesquisadores perguntam, e com razão, há provas de que o idioma original era hebraico e não grego ou aramaico? Né? Esta é a pergunta, ponto de interrogação, portanto. Uma pergunta, portanto. A resposta é sim. As mais definitivas são muitas, há provas internas e externas. Em primeiro lugar, vou lidar com as provas internas, uma vez que elas são mais decisivas, e depois discutirei provas externas, tá? Então, é o seguinte, só explicando, não é? As provas, tá certo? Antes da gente entrar nas provas, toda a Torá Taná foi escrita em hebraico, meus amados irmãos. E a Brit Hadashah também é um Sefer Yahudi, é um livro judeu. Aleph Sefer Ivrit é um livro hebreu. Então, provas encontradas da própria escritura, não é? Que são as provas internas, não é? Pois elas são mais decisivas, né? E depois discutiremos as provas externas, não é? Então, as provas internas ou as provas encontradas dentro da própria escritura. As provas escriturais adicionais para o hebraico ser o idioma original falado pelo Rabi Yahushua HaMashiach são diretas e ainda mais convincentes do que provas externas, pois pode-se pegar, né, a Brit Hadashah ou a nova aliança, não é aliança renovada, aliança restaurada, aliança consertada, e provar, né, esta questão imediatamente, né? Não importa o idioma que você fala, assim não há necessidade de especialistas para dizerem a uma pessoa em que acreditar nessa questão, porque é óbvio, é fácil de encontrar. Em primeiro lugar, a própria Escritura diz que o idioma do Rabi Yahushua e seus rabinos era hebraico, não grego, nem aramaico, aramite ou siríaco. Sefer Luke, livro de Lucas, né? Na Brit Hadashah, tá certo? Aliança consertada. Sefer Luke, livro de Lucas, 23, 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, não é? Qual o nome que estava lá, não é? Afirmando que este é o rei dos judeus, o rei dos Yahudim, né? Ze Amelech a Yahudim, né? É o rei do povo de Yahu, né? É o rei Mashiach, né? Amelech Mashiach. Então, o nome que estava lá não era Inri, com certeza não era Inri, tá certo? O nome que estava lá não era Jesus de Nazaré, rei dos judeus, não é? Inri, não é? Não, não e não, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. O nome que estava lá foi Iahu, ou seja, Yud Rei Vav Rei, Yud Kei Vav Kei, tá certo? Ainda sem as pontuações maçoréticas, né? Mas estava escrito assim, Yud Rei Vav Rei, certo? Yahushua Anotzri, Wemelech HaYahudim, Yahushua Anotzri, Wemelech HaYahudim, Yud Yahushua, não é? Rei Hanotzri,
Vav, Wemeler, Rei, Hayahudim, Yahushua Hanotsiri, Wemeler, Hayahudim, ou Yahushua Hanotsiri, Wemeler, Hayahudim, num bom hebraico, agora num bom português, Yahushua, o Nazareno, e rei dos judeus, tá? E as referências são as seguintes, né? Sefer Matitiahu, 27:37, Sefer Luke, livro de Lucas, né? Sefer Matitiahu, livro de Mateus, 27:37, Sefer Luke, livro de Lucas, 23:38, né? E Sefer Yahuchanan, Ramatbil, ou livro de João Batista, ou ainda livro de João Imersor, ou simplesmente Sefer Yahuchanan, livro de João 19:19-20. Se Yahushua e os judeus falavam em aramaico, como muitos foram enganados a aceitar, pouco não está listado em vez do hebraico. Ponto de interrogação. Pergunta, portanto, afinal, este sinal foi escrito para a grande maioria dos israelenses, incluindo o povo comum. Somente essa única prova escritural é de forma esmagadora que o hebraico estava muito vivo e ainda em uso em Israel. Mas há muito mais. Só um minutinho. Meus amados Arrinha, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Já estou abrindo aqui, arquivos aqui também mais atualizados, não é? Meus amados Arrinha, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande e poderoso nome, bendito seja ele. Tá bom? Pronto, olá, aqui achei. Então, são as seguintes referências, repetindo, né? Sefer Matitiahu, livro de Mateus, 27:37, Sefer Luke, livro de Lucas, 23:38, e Sefer Yahuchanan Hamatbil, livro de João Batista, ou livro de João o Imersor, não é? E tudo isso em plena Bissora, não é? Boas novas, assim está escrito, não é? Repito, e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica. Yahushua Hanotsiri, Wemeler, Hayahudim, Yahushua o Nazareno e rei dos judeus. Não era Inri, não é? Jesus de Nazaré, rei dos judeus, que estava escrito. Era Yud-Kei, Vav-Kei, Yud-Rei, Vav-Rei, tá? Yahushua Hanotsiri, Wemeler, Hayahudim, Yahushua o Nazareno e rei dos judeus. Uma vez que ainda não existiam pontuações massoréticas, pois os mesmos falos dos sinais massoréticos só e somente vieram a existir entre o século V e o século X, por volta de 750 anos DM, né, depois do Messias. Passando a referência que o nosso querido mestre Yahushua realmente é o nosso Meler Hamashiach, o nosso rei Messias. Observem que não constam letras gregas, romanas e aramaicas, e sim gregas, romanas e hebraicas. Observem esse aspecto aqui. Em documentos com mais de 2021 anos. Se Yahushua, Yahudim, Yahushua e os judeus falavam em aramaico, aramite, como muitos foram enganados a acreditar,
Porque o aramaico, aramite ou siríaco não está listado em vez do hebraico. Afinal, este sinal foi escrito para a grande maioria dos israelenses, certo? Incluindo o povo comum. Somente essa única prova escritural é de forma esmagadora, que o hebraico estava muito vivo e ainda em uso em Israel, né? Mas há muito mais, não é? Então, vamos seguir. Sefer Yahuhanan, livro de João 5:2. Ora, Beyerushalom, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado Beivrit, né? Em hebraico, Betesda, não é? Betesda, o qual tem 5 alpendres. Note que o grego diz aqui, em todas as citações abaixo, Ivrit, obviamente hebraico, tá? E relativo aos textos completos, não é? Sefer Matityahu 27, 32 a 56, Sefer Luke, livro de Lucas 23, 33 a 48, Sefer Yahuhanan, livro de João 19, 17 a 37. Baruch Hashem. Então, Sefer Yahuhanan, livro de João 19, 13. Ouvindo, pois, Pilatos estes ditos, levou Yahushua para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, mas em hebraico, Ivrit, né? Gabatá, né? Yahuhanan, João 19, 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico, ou Ifrit, chama-se Gólgota, né? Olha aí, tudo isso são referências, certo? Sefer Yahuhanan, livro de João 19, 17. Agora vamos a Sefer Yahuhanan, livro de João 19, 20. E muitos dos Yahudim, ou judeus, levaram este título, porque o lugar onde Yahushua estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, Ivrit, né? Grego e latim. Veja que não fala, não é? Que está... Não é? Sefer Massim Shilichim, livro de Atos dos Rabinos 21, 40. E havendo-se permitido Shaul, né, ou Paulo, né, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em hebraico, Ivrit, dizendo: Sefer Massim Shilichim, livro de Atos dos Rabinos 22, 2. E quando ouviram falar-lhes em hebraico, né, Beivrit, maior silêncio guardaram, e disse: Sefer Massim Shilichim, livro de Atos dos Rabinos 26, 14. E caindo todos por terra, ouvi uma grande voz que me falava. Beivrit, em hebraico, dizia: Shaul, Shaul, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. Acima diz, tá certo, diretamente, sem qualquer dúvida, tá certo, que Yahushua não falou grego ou aramaico, não é? Mas hebraico. O hebraico ainda estava muito vivo, tá certo, durante o ministério terreal de Mashiach e também depois, em que devemos confiar no homem que tentou torcer a muitos, ou nas escrituras, no próprio Yahushua. Obviamente Shaul, mais tarde Rav Shaul ou Rabino Paulo, não é? Em português, estendia o hebraico e foi educado aos pés de um estudioso, né, de língua hebraica, não é? Todas acrescentavam provas que o hebraico era muito ativo em Israel, né, bem Israel, durante os tempos de Yahushua e também depois.
Também observando que não só Yahushua e seus rabinos, né, mas toda a comunidade da época, ontem, hoje e eternamente, sempre os judeus falaram hebraico, né? Sempre os hebreus falaram hebraico. Todo judeu fala hebraico. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, Be-Ivrit, em hebraico, seu nome era Abaddon, e em grego Apolion. Sefer Giliana, livro das revelações, ou livro do Apocalipse, 9:11. Notem que não fala em aramite, aramaico ou siríaco, tá? Continuando. E os congregaram no lugar que em hebraico, né, Beivrit, chama-se Armagedon, Apocalipse 16:16, ou Sefer Giliana 16:16, ou ainda Livro das Revelações 16:16. Sempre Beivrit, sempre em hebraico. Isso são provas internas. Vão anotando aí a quantidade de versículos, né, de versos escriturais, de livros, né, e tudo mais. Outros escritos interessantes a considerar são Yahuhanan, ou Sefer Yahuhanan, livro de João 1:41. Yahuhanan, né, ou João 4:25. Ambas as escrituras utilizam passagens interessantes. Vamos à primeira. Sefer Yahuhanan, livro de João 1:41. Claro, Yahuhanan Ramatbil. Yahuhanan o Batista, João o Batista, o João o imersor. Sefer Yahuhanan Ramatbil, livro de João Batista, ou Sefer Yahuhanan, livro de João, simplesmente, 1:41. Este achou primeiro a seu irmão, Simeão, e disse-lhes: achamos o Messias, Hamashiach, que traduzido é o Cristo, não é? Para entenderem. Que o nome correto é Messias, né? Messias, ou Hamashiach, né? O Messias, ou Hamashiach, tá? Uma vez que Cristo é ungido, mas é ungido pelos raios solares, isto é um outro assunto. Yahuhanan, Sefer Yahuhanan, livro de João 1:41. Agora, Sefer Yahuhanan, livro de João 4:25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, Hamashiach, né, que se chama o Messias, né, vem e quando ele vier nos anunciará tudo, né? Sefer Yahuhanan, livro de João 4, Yahuhanan Hamatbil, João o Batista, ou João Batista, ou ainda João ou imersor, ou João imersor. Primeiro, a renderização das escrituras acima são estranhas, mas fornece duas provas infalíveis de que o uso grego de Christos, né? Cristo, é um desvio traduzido, interpretado, metermeneu, da própria palavra hebraica, Hamashiach. Os tradutores gregos admitem, confirmam claramente que Christos é uma tradução grega e não a palavra original que foi usada. Isto está incluído dentro do próprio texto das Escrituras. Em segundo lugar, as duas escrituras anteriores fornecem um link inextricável para Sefer Daniel, livro de Daniel 9:25, né? E Sefer Daniel, livro de Daniel 9:26, onde o termo Hamashiach aparece pela primeira vez na escritura do chamado Antigo Testamento, né? Tanar, que é a escritura hebraica, e Yahushua confirmou que ele era de fato Hamashiach, ou seja, o Messias, Sefer Daniel, no livro de Daniel 9:25-26, de quem o profeta Daniel falou, e aquele sobre o qual a mulher de Samaria se referiu, Sefer Yahuhanan, livro de João 4:26. O que é interessante notar é que Yahushua chamou Daniel de profeta, né? Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24:15. Sefer
livro de Marcos, né, 13, 14. E quando a escritura canonizada judaica, né, a Tanar, que é a escritura hebraica, né, não incluiu, reconheceu Daniel entre os profetas, né? Outras observações incluem coisas como esta, a que Yahushua se referiu quando disse Matitiarro, Mateus 5,18. Nenhum J, Yud, né, e nenhum tio, uma pequena coroa acima do Yud, né, passarão. Ambos se referem ao alfabeto hebraico, porque Yahushua se referia Beivrit em hebraico a um público que falava aramaico e assim não teria entendido, né? Como é que ele vai falar hebraico para quem fala aramaico, né? Se eles não entenderiam. Então, um público de língua inglesa, né? Isso consta, Besefer Matitiar, no livro de Mateus 5,18. Se um público de língua inglesa fosse informado que Yahushua deveria ser acentuado, né? Ou ter acentuado o U, muito poucas pessoas entenderiam. Já que os acentos são quase inexistentes em inglês, portanto, por algumas palavras como fiancé, né, noivo, etc. Apesar desta ampla prova escritural, várias traduções, especialmente a NVI, Nova Versão Internacional, falsificaram o original Ivrite, que não exige que alguém seja um erudito grego para entender que significa hebraico, para aramaico, siríaco ou aramite. Por quê? Né? Por espaço que. Ponto de interrogação. Por quê? Uma pergunta, portanto. Pela mesma razão, é a resposta, pela mesma razão pela qual eles mudaram o nome do meio-irmão de Yahushua, Yaakov, para Saint James, né? Talvez fosse para honrar o rei James da Inglaterra, que estava prestes a fornecer o dinheiro para a tradução da escritura e que finalmente forneceu, não foi? Apesar de muitas provas escriturísticas, a própria Brit Hadashah, a própria aliança renovada, a própria aliança restaurada, a própria aliança consertada, conhecida, aliança, nos pergaminhos do Mar Morto, olha aí, mais provas, os pergaminhos do Mar Morto, Betalmud, né? E nos escritos de Iosefo, né? Também, ou Josefo, né? Também existem moedas e inscrições do tempo de Yahushua que pregam a caixa aramaica e a caixa grega, que ligam os pontos de uma vez por todas, especialmente para aqueles que estão atrás de fatos. Por exemplo, no livro de Bivian e Blizzard, compreendendo as palavras difíceis de Yahushua. A evidência fornecida pelas moedas também é importante na tentativa de avaliar a situação linguística do tempo de Yahushua Hamashiach, de Yahushua o Messias, ou de Hamashiach e Yahushua, Hamashiach e Yahushua, do Messias e Yahushua. Yaakov Mechorer, curador do departamento numismático do Museu de Israel e seu especialista numismático, listou 215 moedas judaicas em seu catálogo. Destas 215 moedas judaicas, 99 têm inscrições hebraicas e apenas uma tem inscrição aramaica. Olha só a proporção. Praticamente inexistente, meus amados amigos, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Do século IV, antes de Cristo, né? Chamado, abre e fecha aspas, antes de Cristo, AC, na realidade, antes do Messias, né? Ou seja, 400 anos, né? Antes do Messias, período persa tardio, até o final da revolta de Bar Kova, em 135, durante o reinado de Alexandre,
Jânios, né? Está escrita, né, isto aqui em 103 a 76 antes do Messias, né? A M está escrita em aramaico, né? Siríaco-aramite, Bivin e Blizzard, 1988. Em Massada, a fortaleza de Herodes, com vista para o Mar Morto, arqueólogos escavavam de 1963 a 1965, sob a direção do professor Igael Yadin. A evidência epigráfica é assombrosa. Fragmentos de 14 pergaminhos, mais de 4.000 moedas e mais de 700 ostracas, fragmentos de cerâmicas escrita Beivrit, escrita em hebraico, aramaico, grego e latim. Também a proporção do hebraico para o aramaico excede de 9 para 1. Ibid, olha a proporção do hebraico para o aramaico, de 9 para 1. É por isso que Yahushua pediu uma moeda, não é? Sefer Matityahu, livro de Mateus 22, 17 a 21. Quando desafiado com a questão de tributos impostos, quando uma moeda romana, denários, né, que é o dinar, foi trazida para ele, ele perguntou sobre a inscrição e disso diferenciou entre o que pertencia a Roma, moeda, né, romana, e ao que pertencia a Israel, né, a Iarro, a moeda judaica. Também é interessante notar que existem mais de 5.366 manuscritos, né, da Brit Hadashah em grego, cada um diferente do outro e contendo várias centenas de variantes. No entanto, em cada um desses manuscritos existem idiomas, hebraísmos, né, que são quase sem sentido em qualquer idioma, incluindo o grego, mas exceto em hebraico. Como isso pode ser explicado, a menos que seja porque a Brit Hadashah original foi escrita em hebraico, né? Leivrian por hebreus, né? Ou Le Yahudim por judeus, contendo idiomas judaicos, e não são facilmente traduzidos? Há muitos desses hebraísmos em um dos mais, sendo que o mais comum é filho do homem, ou seja, Ben Adam, o que significa filho do homem em inglês, espanhol, alemão ou em qualquer outro idioma, né? Absolutamente nada, exceto em hebraico. A expressão Ben Adam significa literalmente filho de Adão ou filho do homem. E por extensão, filho do homem. Homem, Adam, sendo claro, o primeiro homem vivo em qualquer esquina da rua em Israel, né? Bem Israel, pode-se ouvir o idioma, aí vem Ben Adam, aí vem o filho do homem, que significa, aí vem o homem. Este exemplo, que ocorre ao menos 92 vezes, Betanar, né, 92 vezes na escritura hebraica e 43 vezes Bebrit Hadashah, 43 vezes, né, na aliança consertada, na nova aliança ou na aliança renovada, ou ainda na aliança restaurada, Brit Hadashah, Crudence Concordance, né, é obviamente o mesmo idioma hebraico. Alguns argumentaram que a Brit Hadashah, né, conhecida também como Novo Pacto, né, abre e fecha aspas, né, como já expliquei anterior, foi escrito em grego de koiné, grego comum, porque é considerado um tipo pobre de grego, mas quando estes muitos hebraísmos são encontrados dentro do texto, começam a entender que não é o grego koiné, né, deitado no substrato do texto, mas um original hebraico ou ivrite,
que foi quase que literalmente traduzido para o grego, o que faz parecer um grego pobre, né? Aqui está outro exemplo de linguagem hebraítica escritural, Bebrit Hadashah, né? Na aliança concertada, né? Na nova aliança, Shalom Aleichem, né? A paz seja convosco, né? Shalom Aleichem. Ele aparece 9 vezes, Bebrit Hadashah, né? Este texto, não é? Este exemplo ou esta frase aparece 9 vezes, né? Na aliança concertada, na aliança renovada, na aliança restaurada, conhecida por nova aliança, né? Ou abre e fecha aspas, novo pacto, né? Então, que tipo de situação é esta, né? Shalom Aleichem, né? A paz seja convosco, a Shalom seja convosco em francês, inglês, espanhol ou qualquer outro idioma, exceto Beifrit, exceto em hebraico. Novamente, não tem sentido. Somente em hebraico, somente Beifrit faz algum sentido. Esta é a saudação diária, mais comum em Israel até hoje. O mundialmente famoso Shalom, que significa literalmente paz, né? Também significa saúde, olá, né? E tudo de bom, não é? Felicidade, tudo de bom. Shalom é tudo de bom, além de paz, saúde e felicidade, né? E um cumprimento como olá. Shalom é a completude, né? Mas é realmente uma saudação diária, que significa algo como olá, como você está, né? Ponto de interrogação, dependendo da entonação e o humor do falante. Muito bem. A terceira e última prova escritural do caráter hebraico da Brit Hadashah é o uso de 2 formas muito judaicas de falar, ou seja, a repetição das coisas 2 vezes e a resposta a uma pergunta com outra pergunta. E Yahushua fez isso frequentemente, né? Ou Yahushua fez isso com frequência. Sefer Matityahu, em livro de Mateus 27:46. Meu Eloquim, por que me abandonaste? E Sefer Luke, em livro de Lucas 22:3, falou-lhe dizendo: diz-me com que autoridade fazes estas coisas? Ponto de interrogação. A pergunta, portanto, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade, não é? Traduzindo em bons miúdos. E ele respondeu e disse-lhes: eu vos farei uma pergunta. Eu vos farei uma pergunta. O que é importante para focar aqui é que essas 2 características, especialmente a primeira, tem a ver com o hebraico e não com algo comumente encontrado em outras línguas. Não aparece em inglês ou qualquer idioma europeu, por exemplo. Lembre-se que os gregos eram pagãos e os judeus consideravam a língua grega como uma abominação. As autoridades judaicas declararam que era pior aprender a língua grega do que comer carne de porco. E eles proibiram o ensino disso. É também uma linguagem difícil, até mesmo o educador histórico judeu daquela época, né, Flávio Yosef, ou Flávio Josefo, ou ainda Flávio José, né, esse grande historiador, escreveu em seu comentário que a língua grega é tão difícil que ele nunca ganhou muita habilidade nela. Então, por que Yahweh escolheria uma língua pagã e estrangeira para revelar seu plano, né, na Brit Hadashah, na aliança concertada, aliança renovada, aliança restaurada? Apenas para alguns de seu próprio povo, na melhor das hipóteses, os que conheciam e entendiam a língua grega, sendo que a maioria deles o odiava, né? Então, não se esqueçam que os rabinos de Yahushua não tiveram muita educação. Eles haviam sido principalmente pescadores simples, né? A Galil, né? Da Galileia,
antes que Yahushua os chamasse para serem discípulos, a Kohanim, os sacerdotes, ou os rabinos saduceus, fariseus e outros funcionários, né? Yahudi, né? Outros funcionários, Yahudim, outros funcionários judeus, os consideravam homens ignorantes, né, e sem instrução. Sefer Masim Shilichim, livro de Atos dos Rabinos, 4:13. A escritura King James, né, diz homens sem instrução e ignorantes. Então, por que Yahweh os inspiraria a escrever a biografia e os ensinamentos de Yahushua sobre a maior vida que já viveu e o maior evento desde a criação, uma língua que os judeus odiavam e que os rabinos não poderiam conhecer? Não faz sentido, não é? É bem verdade que ele não faz mesmo, né? Não faz sentido mesmo. Em sua escritura, Companion A.W. Bullinger, apêndice 94, faz a afirmação de que, enquanto o idioma é o grego, os pensamentos e os idiomas são hebraicos. O Rabino Shaul, né? O Rabino Paulo, né? Rav Shaul, ou Shaul Hashaliach Shaul, o Rabino Shaul, afirmou, né, que o Shaliach é um rabino judeu messiânico, Yahudi Notziri, né? Shilichim são rabinos judeus messiânicos, né? Tá? Só para entender, não é? Que, a bem da verdade, são os verdadeiros rabinos, né? Possuem um verdadeiro ministério, o verdadeiro Caem, né? O verdadeiro ministério, o verdadeiro rabinato, o verdadeiro Caem Emet Caem, afirmou que os crentes, né, da Brit Hadashah, construídos sobre os fundamentos dos rabinos, né, e dos profetas, né, a Rabim Vecha Nevim, sendo Yahushua não é? O próprio Messias, né? O próprio Hamashiach, a principal pedra angular. Sefer Efesiá, livro de Efésios 2:20, KJV. Yahushua disse a seus ouvintes que pesquisassem as escrituras, né? A Ketuvim, Besefer Yahuchanan, em livro de João 5:39, e as únicas escrituras para pesquisar naquela época eram os escritos hebraicos, Atanar, né, da antiga aliança. Ele também disse para ouvir a Moshe a Nevim, ou seja, a Moshe e os profetas, né? Besefer Luke, em livro de Lucas 16:29, novamente se referia a Tanar, né? Que é a escritura hebraica, né? O nome já diz. E os nobres bereanos usaram para determinar a Emet, a verdade, ponto de interrogação. Sefer Masim Shilichim, livro de Atos dos Rabinos, 17:11. A Tanar, ou a escritura hebraica, conhecida como Antiga Aliança, né? Conhecida equivocadamente como Antiga Aliança, como já falei e expliquei a anteriori. É claro, o mesmo que Shaul ou Paulo disse a Timóteo que o faria perfeito, né? Em 2 Timóteo 3:16-17, tudo escrito beivrit, tudo escrito em hebraico. Então olhemos, né, para a Brit Hadashah, né, para a aliança concertada, e façamos algumas perguntas adicionais. Primeiro, por que as palavras hebraicas, aramaicas, né, são traduzidas, né, na Brit Hadashah ou na Nova Aliança, né? Isso parece ser morto por si.
Aqui estão algumas. A maioria é hebraica, algumas são aramaicos, tá certo? Porque o correto, né, é Avi e não Aba, não é? Pai, não é? Rabi professor Osana, né? Rushaná, né? Ó salva, uma exclamação de adoração, amém, né? Certamente, ou seja, Talita cumi, menina ergue-te, né? Efata, ser aberto, corban, um presente dedicado. Tabas, satam, mamon, raka, comiam, maranata, Emanuel, Eli Lama, subtan, e muitas outras, né? Sabactane, né? E muitas outras. Segundo, 2 pontos. E quanto a todos os nomes helenizados ou gregos encontrados na Brit Hadashah, exemplo, né? Rezequiá, que é Ezequias, né? Em Matitiah ou Mateus 1,9 e Judá, mais corretamente Yahudá, como Judas, Mateus ou Matitiah 1,2, Sefer Yeshaiah, ou no caso Yeshaiah, né? É Isaías, Eliarro, é Elias. Em Mateus ou Matitiah 11,14, Yahuhanan é João, Yaakov é Tiago e assim por diante. Terceiro, né? 2 pontos. Como indicado acima, existem muitas expressões hebraicas que encontramos espalhadas por toda a Brit Hadashah. Se os originais fossem gregos, eles então teriam sido escritos com formas e expressões gregas, mas eles não foram e traduzidos por palavras gregas, né? Eles não fazem sentido. Quarto, 2 pontos. Evidências ainda mais convincentes para uma Brit Hadashah Evrit, evidências mais convincentes para uma Brit Hadashah hebraica são o simples e claro código de palavras hebraico encontrados ao longo da Brit Hadashah. Muitas frases têm a reversão verbo, substância, que é comum no hebraico e em outras línguas semíticas, mas não em grego ou inglês. Os estudiosos entenderam muito que a gramática da Brit Hadashah não é boa em grego, mas é excelente na gramática hebraica. Existem várias fontes externas fora das escrituras que valem a pena serem consideradas para o hebraico ter sido a linguagem escrita da Brit Hadashah, conhecida equivocadamente por Novo Testamento, né, ou Nova Aliança, como muitos estudiosos destacados já forneceram, mas eloquentemente essas fontes são as seguintes. Vamos agora às fontes externas, não é? Os pergaminhos do Mar Morto. Os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos por um pastor árabe nas cavernas de Qumran, no deserto da Judéia, em 1947. Ele continha um enorme tesouro das escrituras, cerca de 40.000 fragmentos de rolos, com mais 600 manuscritos parciais, tanto escriturais quanto não escriturais. Dos 10 principais pergaminhos não escriturais publicados até o momento, apenas um, o Gênesis apócrifo, né? ou Gênesis apócrifon, né? Está aramite, né? Está em siríaco, aramaico ou aramite, né? O rolo publicado mais recentemente e o mais longo até agora, 8,5 metros, equivalente a mais de 80 capítulos, né? Do Tanar ou da Antiga Aliança, abre e fecha aspas, é o agora famoso rolo do templo, também escrito em hebraico. Se compararmos o número total de páginas desses 10 pergaminhos sectários, eles encontrariam uma proporção de 9:1 do hebraico para o aramaico, 179 páginas nos 9 pergaminhos hebraicos para 22 páginas no apócrifo
em Gênesis, né? Que o nome já diz, né? O Gênesis apócrifo, né? Ou Gênesis apócrifon, né? O nome já fala por si só, né? Que é o Gênesis apócrifo, né? Por aí já tira, né? Referência a Bivin e Blizzard. Em uma tradução dos pergaminhos do Mar Morto, os autores afirmam, antes da descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, a visão dominante das línguas semíticas da Palestina, nesse período, era essencialmente a seguinte: o hebraico havia morrido, não se aprendia mais com a família desde criança, só era conhecido pelas classes educativas através do estudo, já que os europeus medievais educados conheciam latim. O hebraico rabínico foi considerado uma espécie de invenção acadêmica, artificial, não a linguagem da vida diária colocada na página. A língua falada dos judeus, ou Yahudim, tinha de fato se tornado aramaica, né? Ibide. Muito bem. Todavia, com a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, varreu essas novas linguísticas para a lixeira. A grande maioria dos pergaminhos eram textos hebraicos. O hebraico era manifestamente a principal língua literária, Leai Yahudim, para os judeus desse período. As novas descobertas sublinharam o caráter ainda vivo, pulsante, mesmo flexível daquela língua, provando que a Yahudim, os judeus tardios no Segundo Templo, usavam vários dialetos do hebraico, Ibide. Outra citação. Qual foi o idioma da vida comum dos judeus nativos educados em Jerusalém e Judeia no período de 400 antes do Messias a 50, não é? A 150 depois do Messias? A evidência representada pelo hebraico misnaico e sua literatura não deixa nenhuma dúvida que essa língua era o hebraico misnaico. Ibide é a referência. Os pergaminhos do Mar Morto foram tão determinantes e as evidências tão esmagadoras que, não menos que uma autoridade, o Oxford Dictionary of the Christian Kirk, em sua primeira edição de 1958, afirmava que o hebraico tinha deixado de ser um idioma falado em torno do século IV antes do Messias, Ibide. No entanto, em sua terceira edição, em 1997, mudou completamente para o hebraico contínuo a ser usado como uma língua falada e escrita no período da Brit Hadashah, Ibide. O Talmud, para o povo judeu, o hebraico era a língua sagrada, Lashon Kedosh, a língua sagrada, Lashon Kedosh. Enquanto o aramaico, aramite ou siríaco era visto como a linguagem da força do mal, Ibide. Tá? Repetindo, de acordo com o Talmud, para o povo judeu ou Yahudi, a Ivrit ou o hebraico era a língua sagrada, né? Lashem Kedosh, a língua sagrada, enquanto o aramaico, siríaco ou aramite era visto como a língua da força do mal. Referência, Ibide. O Talmud afirma 4 línguas são de valor: grego para canção, latim para guerra, aramaico para lamentação e hebraico para fala, Ibide. Um pai deveria falar com seus filhos em hebraico e ensinar-lhe a Torá. Se não fizesse, seria como se o tivesse enterrado, Ibide. Quem faz pedidos pessoais em oração, em tefilá, intercessão, reza ou prece, beivrit, ou be-aramite, aramaico ou siríaco, os anjos ministradores não prestam atenção, já que os anjos, ou malachim, não entendem o aramaico, Ibide. Mesmo o rabino Gamaliel, que foi citado em Massim Silichim, Atos dos Rabinos, não é? 5:34 a 40, é citado Betalmud,
quando lhe mostraram uma tradução aramaica de Iove, né, que é Jó, ele disse à pessoa que a trouxe: enterre-a sob os escombros, Ibide. Tal era a baixa opinião dos estudiosos judeus ou Yahudim do aramaico, aramite ou siríaco em relação ao ivrite ou hebraico. Ora, sabemos que o Rabino Shaul, né? Shaliach Shaul, o Rabino Shaul, o Rav Shaul, a Rav Shaul, né? A Reb Shaul, o Rabino Shaul, né? Tinha contato, né? Com o Rabino Gamaliel, né? Então, o texto dos chamados pais da igreja, olha só, então o texto dos chamados pais da igreja, Pápias, bispo de Hierápolis, C. 150 AD, né? Ou após o Messias, disse, né? Após Elohim, disse. Mateus, né, ou Matitiarro, registrou as palavras do soberano na língua hebraica e outros as traduziram cada um da melhor maneira possível. Olha só. Quer dizer que o Sefer Matitiarro, né, é todo em Ivrit ou hebraico. Irineu, 120 a 202 AD, bispo de Lyons, França. Mateus, de fato, ou Matitiarro, de fato, produziu sua Bissora, né, escrita entre os hebreus em seu próprio dialeto. Tá? Isto é corroborado mais tarde, Betalmud, Bavli, né, no Talmud babilônico, ou no Talmud da Babilônia, Shabat 116a, o Talmud de Yerushalmi, né, Talmud Yerushalmi, Shabat 15c, bem como o Tosefta, Shabat 13.5, onde o debate se desenrola sobre a destruição dos pergaminhos da Brit Hadashah. A pergunta feita foi: eles deveriam ser queimados porque eles contêm o nome elohínico Yahweh? Este debate documenta claramente que a Bissora, né, ou conhecido como os evangelhos, né, existentes, eram, ou a Brit Hadashah, ou ainda a Brit Hadashah, na sua completude, eram em hebraico, né, Be-Ifrit, né, ou em hebraico na história inicial da chamada igreja. Além disso, Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, cerca de 400 AD, é considerado o maior estudioso de hebraico e era imperial. Romana Tardia escreveu o seguinte em seu De Viris Illustribus, né, de homens ilustres. Mateus, também chamado de Levi, rabino e anteriormente publicano, compôs um evangelho do chamado Cristo, publicado pela primeira vez na Judéia, Beivrit, em hebraico, por causa daqueles da circuncisão que creram, que foi depois traduzido para o grego, embora o autor seja incerto. O próprio hebraico foi preservado até hoje na biblioteca de Cesareia, que Pânfilo reuniu tão diligentemente. Também tive a oportunidade de ter o volume que me foi descrito pelos messiânicos ou nazarenos de Bereia, uma cidade da Síria, que o utilizavam. É de se notar que sempre o evangelista, seja por conta própria ou na pessoa do nosso soberano, o Salvador, cita o testemunho do Tanar, da escritura hebraica. Ele não segue a autoridade dos tradutores da Septuaginta, mas o hebraico. Portanto, estas duas formas existem. Do Egito eu chamei meu filho, e ele será chamado de Nazareno, né? Notzri, Yahushua HaNotzri, Wemelech HaYahudim, e não Inri. Ou que
Irenaeus, devia ser a diferença entre o hebraico e aramaico ou grego. Orígenes, C. 225 AD, disse: o primeiro evangelho composto na língua hebraica foi escrito por Mateus, Matitiarro, para aqueles que viveram a Emuná Hayahudot, ou seja, a fé do judaísmo. Orígenes, C. 225 AD. Esta evidência também chegou a Eusébio, bispo de Cesareia, em 325, depois do Messias, que citou Pápias. Matitiarro ou Mateus tinha pregado pela primeira vez aos hebreus, e quando ele estava prestes a ir aos outros também, ele transmitiu a Bissora ou Boas Novas por escrito em sua língua materna. Isso consta na História Eclesiástica, volume 3, capítulo 24, verso ou versículo 6. História Eclesiástica 3, 24, 6. História Eclesiástica 3, 24, meia dúzia. Matitiarro ou Mateus reuniu os oráculos, né, na língua Ivrit Lashon Kedosh, na língua sagrada. História Eclesiástica, volume 3, 39 e 16. Também Epifânio, Jerônimo, tradutor das Escrituras em latim, a chamada versão Vulgata, disse o mesmo. Flávio Joséfo, né, ou Flávio Yahussef, ou Flávio Josefos, ou ainda Flávio Iosef, né? Lembrando que Iosef é aramite, aramaico ou siríaco, mas uma forma de camuflar Hashem Gedol, o grande nome, Hashem Kedosh, o nome sagrado, né? Ao passo que também o nome correto é Yahussef e não Yosef, né? Yahuhanam, Yahussef, que significa Yahu acrescentará, e não Yosef, Joseph ou José, tá? E da mesma forma, Yahuhanam é o correto, não é? E não Yohanam, que é aramite, aramaico ou siríaco, para camuflar Hashem Kedosh, Hashem Gedol, o nome sagrado, o grande nome, e não John ou João, né? Então, Joséfo, voltando a Joséfo, foi uma testemunha do período do Segundo Templo e diz que quando a notícia da morte de Tibérios é dada a Agripa, a notícia é dada na língua hebraica. Glossê te Hebraion, GR, ponto, Antiguidades 18,228. Em outro lugar, ele escreve: Adão, em hebraico, significa, não é? ANT 1:34, Israel, na língua hebraica, Ibid. Para concluir, em relação à evidência externa, tanto os pais da chamada igreja, como as descobertas do Mar Morto, recentemente descobertas, declaram com bastante clareza e sem qualquer equívoco ou dúvida que o hebraico era a língua falada e escrita na época do Rabi Yahushua HaMashiach. Se isso for verdade, alguém pode perguntar: mas como os estudiosos pensaram que a Brit Hadashah, ou conhecida equivocadamente como Novo Testamento, era originalmente escrita em grego ou aramaico? Essa é uma boa pergunta, vamos examinar. Os pressupostos e os preconceitos que levaram às teorias gregas e aramaica. Em primeiro lugar, a questão do Novo Testamento, abre e fecha aspas, sendo escrito em grego ou aramaico, era inexistente antes do IV ou V século depois do Messias. É teoria bastante moderna, assim as perguntas são: qual a base da teoria aramaica? Ponto de interrogação. Pergunta, portanto: quais são as provas externas e internas dessa teoria? Ponto de interrogação. Pergunta, portanto. A resposta é: quase nenhuma. Existem algumas palavras isoladas no presente aramaico,
da Brit Hadashah, da Aliança Concertada, que são muito ultrapassadas para as palavras hebraicas. É como reivindicar que nas Filipinas o inglês é o idioma principal, só porque eles dizem festival e concert, né? Aramaísmos foram exagerados e ainda são, com notável lexicógrafo, né? Desculpem, como o notável lexicógrafo judeu Moisés Legal afirma a influência aramaica no vocábulo hebraico, misnaico, tem sido exagerada, tem sido moda entre escritores sobre o assunto. Tem sido moda entre os escritores, né? Sobre o assunto, marcar com aramaísmo qualquer palavra hebraica, pouco frequentemente. Abre aspas, reticências, fecha aspas. A maioria dos aramaísmos, palavra adaptativa, são nativos do hebraico, como são no aramaico. Segal, 1994. J. Lee, ou Lee, em 1991, demoliu o chamado aramaísmo Besefer Luke em Lucas 6, 7, mantido por estudiosos como Black, Fitzmyer e Wilcox, como uma construção aramaica, citando 23 construções paralelas na literatura grega do período. Como o autor Brent Minge o disse, uma e outra vez a suposição aramaica acabou por ser um limão, levando o semitista Kenneth Kithian a observar que alguns aramaísmos são, na verdade, hebraísmos em aramaico. Brent Minge, ou Minge 2001, continua a nos iluminar desta forma, além do mais, meramente porque uma palavra não aparece no Antigo Testamento da escritura hebraica, não a torna automaticamente uma candidata para o clube aramaico ou grego. Osana e Gehenna são palavras encontradas desta forma no Antigo Testamento hebraico. No entanto, ambas ocorrem no hebraico misnaico e são encontradas de forma idêntica ao dicionário de hebraico moderno. No entanto, elas foram reivindicadas como sendo aramaicas. Finalmente, o famoso Talita Cumi, em Marcos 5,41, Cumi é a forma interpretativa do verbo hebraico lakum. Talita não tem nada que a torna uma palavra em aramaico, tá certo? O falecido professor David Flusser e Bede diz em relação ao aramaico, no comentário de David Stern, sobre esta expressão, sobre o rabino David Stern, né? Ou Rav David Stern, ou Rabi, sobre esta expressão, né? Que também tem a sua versão da escritura. Sobre este assunto, o professor David Flusser, um erudito judeu ortodoxo, bem Yerushalayim, em Jerusalém, escreve: até recentemente, muitos eruditos acreditavam que o idioma falado pelos discípulos de Yahushua era aramaico. É possível que Yahushua, de tempos em tempos, faça uso da língua aramaica ou qualquer outra língua. Mas durante esse período, o hebraico era tanto a língua diária como a linguagem de estudo. A Bissora de Marcos, não é? Contém algumas palavras aramaicas, e isso foi o que induziram os estudiosos. Hoje, após a descoberta do hebreu Ben Sira, Eclesiásticos, um livro dos apócrifos, dos pergaminhos do Mar Morto e das letras de Bar Kokhba, à luz de estudos mais profundos na língua dos sábios judeus, é aceito que a maioria das pessoas conhecia fluentemente o hebraico e Bede. Pode até se argumentar
que Yahushua, o Messias, realmente quis dizer com essa expressão Talit, Talita, Tacum, ou seja, levanta-te, Talita, erga-se. Em hebraico, no tempo imperativo e com certo senso de humor e rima, que é uma característica de Eloquim para quem o conhece de perto, Ibid. No que diz respeito à teoria grega, a única base que se pode pensar é o fato de que as versões que restam são na língua grega e que não restou nenhuma única cópia dos seus originais hebraicos, mas tampouco existe uma única cópia original dos manuscritos gregos. No entanto, não se sabe. No entanto, o que se sabe é que um dos últimos originais hebraicos de Mateus foi queimado publicamente em Tours, na França, em meados do século XV. Isto sozinho também é base suficiente para admitir que o Novo Testamento, abre e fecha aspas, foi escrito em hebraico, mesmo que tudo o que dissemos acima não existisse, ou seja, as declarações dos chamados pais da igreja, os hebraísmos, os idiomas, as descobertas dos pergaminhos do Mar Morto, Joséfo, etc. A Igreja Católica, uma história de antissemitismo. Ao longo da história, a Igreja Católica Apostólica Romana, ou a Igreja Católica e suas filhas, as igrejas protestantes ou as igrejas evangélicas, tiveram um registro consciente a ser muito antissemita, na maioria das vezes, ao longo dos seus 2000 anos de história. Por exemplo, a Inquisição, com centenas de milhares de judeus e cristãos verdadeiros torturados, que foram judeus messiânicos, torturados e abatidos simplesmente por serem Yahudim. Por outro exemplo, as declarações antissemitas dos chamados pais da igreja, como Crisóstomos, Eusébio, Orígenes, Cirilo, Hipólito, e sim até Martinho Lutero, o pai da Reforma, abre e fecha aspas, incluindo alguns breves parágrafos dos sermões de Martinho Lutero, que ele mesmo escreveu apenas há 4 dias antes de morrer, certo? Os judeus merecem as penas mais severas. Nas suas sinagogas devem ser arrasadas no chão. As suas sinagogas devem ser arrasadas no chão. Suas casas destruídas. Eles devem ser exilados para viver em tendas, como os ciganos. Seus escritos religiosos, o Antigo Testamento e Talmud, devem ser tomados. Os rabinos devem ser proibidos de ensinar a Torá. Devem ser proibidos de exercer qualquer profissão. Somente o trabalho mais difícil e extenuante deve ser permitido a eles. Suas fortunas devem ser confiscadas. Grites, a referência. Então, muitos pensam que aquelas mortes com requintes de crueldade, aqueles mais de 1 milhão de Yahudim, Notzirim, judeus messiânicos, que foram enterrados profanamente, eram cristãos. Não. Assistam ao nosso vídeo, ou áudio-vídeo Shiur, aliás, o nosso vídeo Shiur, cristianismo, como surgiu, para poderem entender, tá certo? Então, aqueles mais de 1 milhão que foram mortos profanamente, e enterrados profanamente, Behar de Sion, no Monte Sião, pois um judeu ele não pode ser enterrado de qualquer forma, tem que ser envolto a talit agedol, no grande talit de oração, em seu grande manto de oração, no seu grande chale de oração, enterrado posto numa pedra, Mas aqueles que ali foram exterminados foram mais de 1 milhão de judeus messiânicos, Yahudim, Notzirim, em cruzes em forma de X, e eram pregados, amarrados e queimados vivos, jogavam óleo e queimavam.
Baruch Hashem, Baruch Rabá, então, grande milagre, hoje, estar vivo este que vos fala. E aqui, muitos têm que entender também, como falamos anteriores, não é? Que existiu a Inquisição, não é? A Santa Inquisição contra os judeus, não é? Baruch Hashem, por parte, inclusive, não é? Isso é constatado historicamente, tá bom? Então, é um outro assunto aí, eu dou a seguinte referência, não é? Assistam O Rugir do Leão, não é? É um vídeo, não é? Documentário, não é? É um vídeo documentário, tá certo? Excelente, com aproximadamente uns 30, pouco menos de 30 minutos, 29 minutos, não é? Explica tudo, não é? O Rugir do Leão, só disponível ou comprando pela internet ou no Facebook. O Rugir do Leão. Muito bom trabalho, não é? Só basta a gente entender e considerar ou levar em conta Hashemot Emetim Yahu Yahushua, não é? Os verdadeiros nomes Yahu Yahushua, não é? Bem como Adevarim Kedoshim, as palavras sagradas, né? Kevod, honra, não é? Rodu, gratidão, e Tiferet, né? Formosura, não é? Então, o coração de um judeu é tão duro como um bastão, uma pedra, como um ferro, como um demônio, Ibid. O famoso historiador, o falecido William Shirer, autor de Ascensão e Queda do Terceiro Reich, né? Ou The Rise and Fall, né? The Rise and Fall of the Third Reich, na página 294, diz: um dos dois fatores que explicam o comportamento da igreja alemã em relação aos judeus durante o Holocausto foi a influência de Lutero. Ao longo dos séculos, houve um movimento conduzido por Satã, né, Satanás, que é o Hará, o mal, longe de qualquer coisa judia. Neste espírito, a igreja foi proibida de celebrar a Páscoa judaica, né? Ou seja, nas datas escriturais estabelecidas para isso, como o calendário lunisolar de Elohim, que era um calendário que tinha 8 dias na primeira semana, todos extintos por Roma, e teve que fazê-lo em qualquer outra data, exceto nas datas judaicas do calendário lunisolar de Elohim. Ainda hoje a igreja celebra a Páscoa pagã e não a Páscoa escritural. Aqueles que insistiam em celebrar a Pesach, Hag Pesach, né? Ou a festa da Páscoa, ou a Moed Pesach, a época da Páscoa, na data correta, foram chamados de Quartor-Sediman, né? Quartor-Sediman, o quarto dia do primeiro mês, onde a Páscoa foi ordenada por Elohim para ser comemorada. A sabedoria dos escritos dos sábios judeus, os nossos rabinos, nossos sábios rabinos judeus, né? De onde o Rabi Yahushua desenhou inúmeras parábolas e exemplos, foram condenados e por todos dentro da igreja, incluindo Lutero, como acabamos de citar, não apenas condenando, mas queimando e seus donos com ele. Começou uma campanha sustentada pela desjudaização, que continua até hoje. Aqui estão alguns destaques. Os judeus foram acusados por 20 séculos de sequestrar crianças cristãs e beber seu sangue para as refeições da Páscoa. Olha que calúnia. A última vez que a acusação surgiu, você acreditaria, foi em 1992, na União Soviética. O nome apropriado para a terra de Israel foi obliterado dos últimos 2000 anos, segundo o pedido do imperador Júlio César, que jurou limpar o nome da Judéia da face da terra. E ele conseguiu. Mesmo os autores cristãos
direitos de hoje chamam Israel de Palestina. Verifique os mapas no final da sua escritura e veja por si mesmo. Vá para um mapa católico ou católico romano dentro de uma enciclopédia e verifique se o nome Israel ou Judeia existe. Não existe. Vão dizer que unanimemente, Palestina, embora esse nome tenha sido imposto pelo imperador Adriano após o ano 70 depois do Messias, né? Ou AM, né? E portanto, não seja válido para o período em que Yahushua vivia Bem Israel, VB Yahudá, não é? Que Yahushua vivia em Israel e na Judéia, ou em Judá, conforme o nome do nosso soberano era, o verdadeiro nome do nosso soberano era Yahushua, Yud-Hei Vav-Shem Aim, de acordo com qualquer dicionário hebraico e inglês. Yahushua significa salvação de Yahu. Yahu é salvação. Yahu é a salvação. Yahu é salvador. Yahu é o salvador. Yahu, salvador. Salvador Yahu. Yahu salvará, etc. E o que temos é um termo gentílico que lamentavelmente não possui um positivo significado. Você vai dizer, é uma tradução, então, com Matitiahu, Mateus, ou Sefer Matitiahu, livro de Mateus 1:21, poderia significar alguma coisa, e eles chamarão seu nome, porque ele veio para Yod Shem Aim, Yashá, ou seja, salvação de seu povo. Este verso não faz sentido, a menos que você escreva Yahushua lá. Ora, porque bem sabemos, né, que o nome correto não é Yehoshua. Já temos outros vídeos, né, outros vídeos falando sobre o assunto. E Yeshua, né, em hebraico significa salvação. É um nome próprio em aramaico, aramite ou siríaco. Baruch Hashem. Então, o nome do meio-irmão do Rabi Yahushua era Yaakov, Jacob ou Jacó, aparentemente muito judaico para eles, embora exista Yaakov, Jacob ou Jacó em outras línguas conhecidas. Então, os antissemitas gentilizaram-no para James, Tiago, como no livro de James, Tiago, onde em grego diz com bastante clareza, Epistole Iacobos. Marcião, um herege historicamente conhecido dentro da chamada ou denominada igreja, citou dois Elohims, um judeu, o Elohim da velha aliança, e Javé, uma pequena deidade severa para os judeus, e um Elohim gentil, não judeu. E Yahushua, o Elohim do amor. Quantos outros Elohim estão lá? No entanto, o espírito de Marcião vive na igreja até hoje, mas lembre-se, Yahushua é Yahu, pelo menos é o que ele disse, como registrado na Bissora, né? Ou nos evangelhos, em que quase o fez ser apedrejado por isso. Existem várias referências a Yahushua falando em hebraico na escritura, e Shaul ou Paulo falando em hebraico, Westcott e Hort, dois ocultistas da nova era, ver versões da nova era da escritura por G. Rip Klinger, AV Publication. Em 1993, mudaram a palavra ivrit para aramaico, além de 5.000 a 8.000 outras alterações no texto grego do qual as versões são feitas. Declarações de quase todos os pais da igreja, como Crisóstomos, Hipólito, Orígenes, Cirilo, Eusébio. Abraão era cristão e não judeu. Bispo Agobard, Lutero. O exposto acima nos mostra que as teorias aramaicas e gregas
não foram erros ou equívocos isolados, mas muito definitivamente parte de uma campanha de desjudaização de séculos e séculos na igreja para torná-la Judean, judeus excluídos, apesar do fato que os judeus adoram um judaico Elohim, né? Um único Elohim de Israel, né? O prometido Messias de Israel. Conclusão, as provas internas e externas mostradas acima claramente articulam que a nova aliança foi escrita em hebraico, em seu original, e não em grego ou em aramaico. Outros estudiosos que apoiam um original escrito em hebraico, Novo Testamento, ou seja, NT, não grego, em 21 fontes literárias. Né? Matthew Black, uma abordagem aramaica dos evangelhos e Atos, and Aramaic approach to the Gospels and Acts, terceira edição completo. The Bible and R.B. Blizzard, entendendo as palavras difíceis, né? R.B. Blizzard, entendendo as palavras difíceis de Yahushua. Understand the difficult words of Yahushua, completo, né? Observando que lá tem Jesus, tá? E.W. Bollinger, The Companion Bible, né? Apêndice 95. Dr. F.C. Burkett, as primeiras fontes para a vida, né? Fala de Jesus, sabemos que é de Yahushua. The earliest source in the life of Yahushua, pp. 2529, professor C.F. Burney, a origem aramaica do quarto evangelho, The Aramaic Origin of the Fourth Gospel, completo. Epifânios, Panarion, 2994, em Mateus, Eusébios, História Eclesiástica, Ecclesiastical Story, 3, 24:6 and 39:18, versículo ou versos 8, 2, 6, V1, 25:4. Edward Gibbon, História do Cristianismo, Story of Christianity. Duas notas de rodapé na página 185. Dr. Frederick C. Grant, o helenismo romano e o Novo Testamento. Roman Hellenism and the New Testament. Página 14. Dr. George Howard. Dr. George Howard. Dr. George Howard. O Tetragrama e o Novo Testamento, no Jornal de Literatura Escritural. The Tetragram and the New Testament in Journal of Biblical Literature, volume 96/1, de 1977, 66 a 83, ou seja, as páginas 63 a 83, também Evangelho Hebraico de Mateus completo. Dr. George Lamsa, a Escritura Sagrada dos Manuscritos Antigos do Leste, The Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts, introdução, páginas 9 a 12, né? Dr. Alfred F. Lewis, o nascimento da religião cristã e a origem do Novo Testamento, The Birth of the Christian Religion and the Origin of the New Testament, páginas 66 a 68. Dr. Isaac Rabinovitz, F.T., do Jornal de Estudos Semíticos, Journal of Semitic Studies, volume 16, de 1971, 1971, páginas 151 a 156, 151 a 156. Ernest Renan, A Vida de Yahushua, lá está escrito, A Vida de Jesus, tá?
ou a vida de Yeshua, sei lá o quê, né? Páginas 90 a 92. Hugh J. Schonfeld, um antigo texto hebraico do Evangelho de São Mateus, An Old Hebrew Text of St. Matthew's Gospel, de 1927, página 7, Dr. Albert Schweitzer, a busca do Jesus histórico, né? Que na realidade sabemos que é a busca do Yahushua histórico, The Question of the Historical Yahushua, né? Ou The Quest of the Historical Jesus, página 275. R.B.Y. Scott, a língua original de Apocalipse, The Original Language of the Apocalypse, completo. Professor Charles C. Torre, documentos da igreja primitiva. Na realidade, sabemos que foi a sinagoga primitiva, né? Beit Knesset, né? Sinagoga, não igreja. Documents of the Private Kirk, documento também nossos evangelhos tradicionados, ou Translate Gospels, completo. Dr. James Scott Trim, que é o rabino James Trim, né? A origem semítica do Novo Testamento, The Semitic Origin of the New Testament, completo. Max Walcox, o semitismo de Atos, The Semitism of Acts, de 1965, 1965, completo. F. Zimmerman, a origem aramaica dos 4 evangélicos, The Aramaic Origin of the 4 Gospels, completo, né? Mais fontes, não é? Ora, ao todo, portanto, são 21 fontes literárias, não é? Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? Traduzido de http www.wcc, repetindo, traduzido de http://www.wcma, dígito usa.org/hebreu, né? HEBREW, né? Hebreu, por 120 new, ou seja, NEW, por 120, né? Número 20, 20, né? Novamente, testament.pdf, certo? Ou seja, WCMA, World Christian Ministerial Association, é uma organização eclesiástica global e globalista, tá? Só observando. Do próprio sistema. Sefer Romiá, livro de Romanos, 11, 17 a 18 e 24. Leamos. Se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado no lugar deles, é feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te exaltes contra os ramos e contra eles se contra eles te exaltares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Pois se tu foste cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira estes que são ramos naturais. Então aqui, ó, isso aqui consta Sefer Romiá, livro de Romanos, 11, 17 a 18 e o 24, tá? Compartilhe isso, não é? https:// fotos com phootos.google.com/share SHARE/AF1
QIPPNY 60 dígito SK8U QQ underline FWITC WYJKDCPJ underline FHWABYWIB 35L underline T1CTEB dígito HEMIXFG0CX underline XXHFQ. Ponto de interrogação. PLI igual a 1 I de imprensa Q, ou seja, KEY igual a S190 ou S190A W91WNKTA GKMWHOT251 ou 251 SI JFIXM1 WTV2AGHB, tá? Vou colocar abaixo aqui na descrição também, em o nosso canal, ou no comentário, não sei. Copie o nosso link e clique, porque tem letras maiúsculas e minúsculas, estamos sem time. Copie o nosso link e clique para compartilhar no Facebook. Abra em nova janela e clique para compartilhar no Twitter. Bem, abre uma nova janela e clique para compartilhar também no Pinterest, né? Abra em uma nova janela e clique para compartilhar no Pocket. Abra em uma nova janela e clique para compartilhar no WhatsApp. Abra em uma nova janela e clique para compartilhar por via e-mail para um amigo. Abre em uma nova janela e clique para compartilhar. Clique para compartilhar no Instagram. Abre uma nova janela. Clique para compartilhar no Telegram. Abre uma nova janela e clique em compartilhar, bem como compartilhe em todas as redes sociais e sistemas de comunicações possíveis. Alfabeto hebraico básico, 5/5/2018 em hebraico básico. Romanos 11, ou Sefer Romiá, livro de Romanos, capítulo 11, refuta a teologia da substituição, que dá entendimento correto sobre o termo eleição. 10/6/2018 em estudos escriturais, instando teclado e fontes em hebraicos e gregos no Windows. 10/5/2018 em hebraico básico, publicado no dia 4/5/2018, autor Sheriá, né? Categorias raízes hebraicas, tags hebraico, Novo Testamento, raízes hebraicas, né? São as tags hebraico, Novo Testamento, raízes hebraicas. Deixe um comentário, digite seu comentário aqui. Navegação de post anterior, credo de Constantinopla, a honra dos ramos contra as raízes, né? Avançar, próximo post, Levítico 28, fonte wordpress.com, adaptação Rabi Yosef Shalom Ben Emet, provas internas e externas, deduções lógicas, conclusões e raciocínios lógicos e com muito fortes evidências. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande e poderoso nome, bendito seja ele. Amém, vê amém. Então, Yahushua falava hebraico, e o Novo Testamento foi escrito em hebraico. Yahushua falava hebraico, e a Brit Hadashah foi escrita em hebraico. Shalom lekulam, shalom aleichem, shalom a todos. Shalom Yahu, Shalom de Yahu. Shalom, shalom.